Canadá. O país escolhido por muitos imigrantes quando o assunto é melhorar de vida, e entre esses imigrantes, brasileiros. Muitos que não conseguiram ir para os Estados Unidos e outros vários deixando os Estados Unidos e se mudando para o Canadá. E não é por menos. O país ostenta uma reputação de segurança, estabilidade, prosperidade e excelência em serviços. Sua economia robusta e governo bem estruturado tornam um dos raros lugares onde é possível ter um bom salário e manter uma elevada qualidade de vida. Contudo, essa percepção não reflete a realidade para muitos canadenses, que discordam totalmente dessa ideia. Segundo pesquisas recentes, cerca de 2/3 da população canadense acredita que o país enfrenta uma crise generalizada, demonstrando um profundo pessimismo em relação à situação econômica e à qualidade de vida. Com isso surge uma pergunta muito importante. Por que os canadenses se sentem assim? Se sentem insatisfeitos com o estado do país? Atualmente existe uma desconexão marcante entre a imagem projetada para o mundo e a realidade enfrentada. No vídeo de hoje vamos entender o que está acontecendo com o Canadá, revelando um lado que poucos conhecem. Bem-vindos ao Econotalks. Apesar da imagem que temos de que os canadenses são felizes e otimistas, a realidade atual é bastante contrastante. Estudos indicam que mais da metade da população canadense está irritada com a administração do país, enquanto 2/3 acreditam que o Canadá está em uma profunda crise econômica. As preocupações com a economia e a capacidade de arcar com as despesas diárias são evidentes, e a insatisfação é generalizada. Os canadenses sentem que suas vidas já foram melhores e que os serviços pioraram consideravelmente. Qualquer pesquisa ou enquete reflete uma imagem semelhante e desanimadora. Os canadenses demonstram maior preocupação e negatividade em relação à economia e à qualidade de vida pessoal do que quase todos os outros países desenvolvidos. O sentimento geral em relação ao Canadá é o pior registrado em tempos recentes. Apesar das altas taxas de imigração, até os imigrantes não acreditam mais no sonho canadense. Estudos revelam um aumento no número de imigrantes que optaram voluntariamente por deixar o país devido à insatisfação com a qualidade de vida e as oportunidades econômicas. O cenário atual do Canadá parece minar sua reputação de quase perfeição de país quando examinado de perto. Para contextualizar, é notável que, embora muitas regiões do mundo enfrentem crises imobiliárias, nenhuma se parece igualar ao Canadá. Atualmente é considerado um dos mercados imobiliários menos acessíveis do mundo. Nos últimos 10 anos, o valor médio das residências no Canadá mais do que duplicou, enquanto o preço dos aluguéis aumentou a um ritmo similar. Essa situação tornou desafiador pagar um aluguel e praticamente impossível comprar uma casa em Toronto. Em média, os residentes comprometem 120% da sua renda para custear o aluguel. Qualquer quarto em Toronto custa em média de $800 a $1.200 por mês ou mais. Para adquirir um imóvel em Toronto ou Vancouver, é necessário ter uma renda mínima de $250 mil canadenses para se qualificar para um empréstimo hipotecário. Em resumo, comprar uma propriedade no Canadá agora é viável somente para indivíduos com uma renda excepcionalmente alta. E ainda assim, eles enfrentam dificuldades para arcar com as altíssimas prestações hipotecárias. Essa realidade contribui para que o Canadá detenha a maior dívida familiar entre todos os países do G7, sendo descrito como o epicentro da maior bolha imobiliária de todos os tempos. Além da inacessibilidade habitacional, há uma alta demanda por moradias devido ao rápido crescimento populacional decorrente do fluxo de mais de 500 mil de imigrantes anuais. No entanto, o verdadeiro desafio não reside apenas no aumento populacional, mas sim na incapacidade do Canadá em construir residências suficientes para abrigar essa nova população. Assim como em muitos outros países do mundo, as políticas habitacionais do Canadá estão sob controle dos governos municipais locais. No entanto, esses governos têm se mostrado bastante relutantes em aprovar a construção de novas moradias, temendo que isso desvalorize as propriedades já existentes. Essa situação contribui significativamente para a crise habitacional que já está em curso. A escassez de moradias implica em preços em constante aumento, o que beneficia os proprietários dos imóveis.
muitos dos quais são eleitores em potencial. Por essas razões, os políticos locais evitam abordar essas questões para não desagradar seus eleitores atuais, mesmo que isso torne a situação habitacional quase inacessível. O aumento populacional contínuo se une ao fato de que o setor imobiliário do Canadá sempre foi uma opção popular de investimento seguro para os estrangeiros, especialmente os investidores asiáticos que buscam um local seguro para investimentos. Esses fatores culminaram em um cenário de pesadelo no mercado imobiliário. No entanto, essa problemática não se restringe apenas à habitação. Surpreendentemente, os canadenses pagam valores superiores aos de quase qualquer pessoa no mundo por uma série de itens comuns, como mantimentos, taxas bancárias, tarifas de telefonia celular e viagens aéreas. O custo do combustível no Canadá supera significativamente o dos Estados Unidos, enquanto os custos na área da saúde são consideravelmente mais elevados do que na Europa. Essa realidade não é um acaso, mas sim uma consequência direta do domínio de monopólios no Canadá. A maioria das indústrias do país é controlada por uma ou apenas algumas empresas gigantescas, resultado de estratégias implementadas por diversos governos canadenses ao longo do tempo. Essa estratégia baseia-se no medo do longo prazo no Canadá de que suas empresas locais sejam dominadas por uma concorrência ainda maior e mais agressiva dos Estados Unidos, o seu vizinho. Porém, isso faz com que o Canadá se tornasse um superprotetor, convencido de que a única maneira de evitar isso é impulsionar o crescimento máximo das empresas canadenses. Enquanto a maioria dos governos de outros países tenta impedir que as empresas se tornem excessivamente grandes, os governos canadenses geralmente buscam auxiliá-las nesse objetivo. Isso resultou na economia do Canadá sendo dominada por um punhado de corporações gigantescas com pouca ou nenhuma concorrência. No entanto, os monopólios não beneficiam ninguém, além de si mesmos. Por não terem concorrência, costumam aumentar os preços simplesmente porque têm poder para fazer isso, levando os consumidores a pagarem mais por serviços de qualidade inferior. Isso também torna as próprias empresas menos competitivas nos mercados internacionais, pois já se acostumaram com a facilidade da atuação dentro do país. Por causa desse cenário, é provável que você não conheça nenhuma empresa canadense de sucesso global. Embora o Canadá, teoricamente, seja um país rico, essa realidade contrasta com a maioria dos países de economias desenvolvidas. A riqueza geralmente se apoia na exportação de recursos naturais, como petróleo, ouro e outros bens, aliado a um setor imobiliário significativamente inflacionado. No entanto, isso resulta na escassez de empregos bem remunerados, fora dessas indústrias. Empregos que geralmente exigem formação universitária são procurados pela classe média. Embora o Canadá tecnicamente enfrente uma escassez de mão de obra e vários programas de imigração estão voltados para preencher essa falta de mão de obra, a demanda mesmo concentra-se principalmente em funções menos remuneradas e menos qualificadas. Esse cenário torna a vida surpreendentemente difícil, até para a classe média do Canadá. Apesar da reputação do Canadá de ter serviços públicos de alta qualidade, amplamente acessíveis, especialmente em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, essa percepção não é mais verdadeira, ou pelo menos não é tão verdadeiro quanto antes. Um exemplo notável disso é o sistema de saúde, no qual atualmente apenas 37% dos canadenses acreditam que receberiam um tratamento médico adequado em caso de emergência súbita, em comparação com 70% dos americanos que responderam a essa mesma pergunta. Essa percepção tem fundamento, já que houve um aumento significativo de mortes de canadenses em salas de emergência enquanto aguardavam atendimento. Isso ocorre devido à extrema escassez de profissionais médicos nos hospitais canadenses, o que é surpreendentemente devido ao fato que o Canadá investir mais em saúde do que na maioria dos países europeus. No entanto, em métricas como tempos de espera e números de camas em hospitais, quase todos os países europeus superam o Canadá. O sistema de saúde, outrora motivo de orgulho do país, agora é classificado como um dos piores entre as nações da OCDE. É uma das razões mais comuns pelas quais os canadenses veem a administração de seu país como completamente falha. A ideia do Canadá como uma utopia moderna está rapidamente se desintegrando quando examinada mais de perto. A satisfação dos canadenses com a vida diminui ao longo das últimas décadas, considerando a crise imobiliária em crescimento, custo de vida bastante inacessível, uma economia monopolizada e o rápido declínio dos serviços públicos. Essa queda não é surpreendente, a menos que o Canadá aborde urgentemente essas questões, o país vai entrar em colapso. A antiga imagem do país continuará a se distanciar cada vez mais da realidade. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço sinceramente pela sua audiência. Você moraria no Canadá sabendo desses dados? Deixe sua resposta. Na voz e produção, Gustavo Mieck Zikoneski.
E até o nosso próximo encontro aqui no Econotalks.